Olá, pessoal. Bom dia. Em relação à adubação de plantas frutíferas, a recomendação geral é a aplicação dos adubos na projeção da copa das plantas. E em plantas localizadas em áreas mais declivosas, geralmente é recomendada a aplicação em meia-lua na projeção da copa e na parte superior da copa. Porém, em função de um trabalho de extensão desenvolvido junto com estudantes e produtores rurais, para verificar possíveis fatores associados à baixa produção de frutos de mangueiras ubá cultivadas em áreas mais altas aqui na nossa região, eu mudei um pouco a forma de pensar. Nesse trabalho, nós avaliamos o sistema radicular dessas mangueiras, né? E verificamos que realmente as raízes vão muito além, né, da projeção da copa das plantas. Então, em função deste trabalho e de observações em pomares de videiras também, hoje eu enxergo a adubação de plantas frutíferas de uma forma um pouco diferente, principalmente em relação a adubações orgânicas. É o que a gente vai ver neste vídeo. Então, nessas imagens, a gente pode observar um sistema convencional de produção de manga. E na foto do lado esquerdo, a gente observa o pomar antes do início dos tratos culturais, antes de podas, adubações, né? Tá certo? E do lado direito aqui, o pomar numa fase de início dos tratos culturais. Então, foi feita a roçagem das entrelinhas, né? E aplicação de herbicida nas linhas das plantas. Então, esse é o manejo mais usual em fruticultura, de um modo geral, tá certo? Então, o controle de plantas espontâneas na linha através de herbicidas, né? E arroçadas das entrelinhas, tá certo? Então, esse controle das plantas espontâneas na linha de cultivo é feita praticamente durante todo o período de cultivo, né? Durante todo o período de safra, desde o início ali das podas até as adubações e até a colheita, tá certo? Então, é um manejo em que as plantas respondem muito bem, produzem muito bem, tá certo? Em função desse controle das plantas espontâneas, então vai haver menos competição por água e nutrientes próximo aqui das plantas, mas é um sistema, né, um manejo com um custo bastante elevado, em função do alto preço dos adubos minerais e também do custo também elevado da aplicação do herbicida. São feitas geralmente 2 a 3 aplicações de herbicida durante o ciclo produtivo da planta frutífera. Então, na época, eu estava desenvolvendo um trabalho de extensão de fruticultura na região, e uma das culturas envolvidas era a mangueira ubá. Então, nós resolvemos fazer um estudo pelo fato dos produtores estarem reclamando que as mangueiras cultivadas em áreas mais altas estava tendo uma baixa produção de frutos e praticamente estava inviabilizando o cultivo dessa espécie, principalmente para a produção de frutos para a indústria. Então, nós fizemos uns estudos de adubação, de irrigação, e em um desses estudos nós fizemos essa avaliação do sistema radicular das mangueiras, tá certo? Então, o que nós fizemos? Nós abrimos várias valetas, né, trincheiras, nas laterais da planta, na parte inferior e na parte superior da planta. E avaliamos o perfil do solo, a ocorrência de raízes grossas e raízes finas ao longo do perfil do solo, tá certo? Então, foi um trabalho bem difícil, né? Mas que eu achava necessário para a gente poder realmente dar uma resposta melhor aos produtores.
Então, neste trabalho, o que que nós verificamos? Então, nós pegamos plantas com um raio de aproximadamente 2 metros, seguindo aqui a seta, né? Então, plantas de raio de 2 metros, plantas com cerca de 6, 7 anos de idade, mais ou menos, tá certo? E verificamos que do tronco até 1 metro de distância ocorria uma maior concentração de raízes mais grossas e mais ou menos 10% de raízes finas. De 1 metro até 2 metros, que é o final da copa ali, cerca de 45% de raízes finas. Essas raízes finas que são mais responsáveis pela absorção de água e nutrientes. Então, da projeção da copa até 1 metro para dentro, grande parte de raízes finas absorventes. De 2 metros a 3 metros, cerca de 30% de raízes finas, e, para nossa surpresa, de 3 a 4 metros, cerca de 15% mais ou menos de raízes finas. Então, além da projeção da copa, a gente tinha uma presença muito grande de raízes finas, tá certo? Mostrando que o sistema radicular vai bem além da projeção da copa. Então, se a gente for verificar melhor, o ideal, o local de aplicação dos adubos, principalmente os adubos orgânicos, que são menos concentrados e que a gente tem um volume maior de aplicação, o ideal seria fazer a aplicação 1 metro para dentro da copa e cerca de 1 metro para fora da copa, tá certo? E um outro trabalho, que a gente vai mostrar os resultados posteriormente, a gente fez essa aplicação. Então, plantas de 5 a 6 anos de idade receberam cerca de 60 litros de cama de frango por ano. E as plantas responderam muito bem, aplicando nessa faixa maior, onde tinha maior presença de raiz. Então, as plantas responderam bem, inclusive responderam até melhor do que plantas que receberam os adubos minerais de forma mais concentrada. Então, depois desse trabalho, assim, eu mudei um pouco a visão de adubação, principalmente adubação orgânica de plantas frutíferas de um modo geral, certo? E o outro ponto que chamou a atenção é que o sistema radicular da mangueira era bem superficial. Então, grande parte das raízes, inclusive as raízes absorventes e as raízes grossas, né, estavam até 40 centímetros de profundidade. Então, a princípio, a gente pensava que o sistema radicular aprofundaria muito, né, mas provavelmente em função da baixa fertilidade do solo, as raízes realmente não aprofundavam muito, tá certo? Aqui a gente vê duas plantas de citros, né? Tá certo? Então, essa planta aqui eu coloquei como exemplo, acompanhando a seta, para mostrar a projeção da copa, né? Então, é uma planta ao meio-dia, né? Em que o sol bate na planta e projeta a copa da planta aqui. Então, muitos produtores fazem aplicação de adubos orgânicos nessa região, como a gente observa na foto à direita aqui, tá certo? Na minha visão, eu acho melhor a gente proteger mais essa região aqui, acompanhando a seta do lado direito, né? Que é a região do coleto, né? Tá certo? Proteger essa região, deixar ela mais livre, mais limpa, sem muitos adubos aqui, e fazer a aplicação dos adubos daqui para fora, né? E avançar um pouco mais para fora da projeção da copa. Então, eu penso que dessa forma as plantas vão responder melhor. Então, sempre observando do lado esquerdo aqui, ó, sempre deixando, né, essa região que a gente chama região do coleto da planta, né, livre de qualquer adubo orgânico, cobertura morta, né, porque essa região é muito sensível à ocorrência de doenças, tá certo? Inclusive, nada de chegar cisco, né, no pé da planta, né, no tronco da planta, né? Então, o cisco também pode ser utilizado na adubação, mas que ele fica mais para fora na projeção da copa, um pouco para dentro da copa, mais longe do tronco. Então, essa eu vejo hoje que realmente é a melhor maneira de você fazer adubações orgânicas em plantas frutíferas. Aqui a gente observa uma adubação sendo feita em figueiras, né? Então, a gente coloca os adubos, né, mais espalhados um pouco mais longe, né,
do tronco da planta aqui, tá certo? E, de preferência, se possível, logo em seguida fazer a aplicação de uma cobertura morta. Então, quando a gente faz uma aplicação de uma boa quantidade de adubo orgânico, e se o adubo orgânico for composto orgânico, um material mais estabilizado de liberação lenta, você fazendo essa adubação orgânica e colocando essa cobertura morta, você não vai ter necessidade de fazer capinas, irrigação muitas vezes não é necessária, a planta funciona muito bem de sequeiro e você não vai ser, você também não terá que fazer adubações complementares, né? Então, uma boa adubação orgânica, um composto orgânico, logo em seguida coberto com cobertura morta, é o suficiente para manter essa planta, essa figueira, em produção ao longo de todo o ciclo, ao longo ali de cerca de 5 até 6 meses de idade, tá certo? E voltando novamente a frisar, né? Quando não chegar muita cobertura morta na região do coleto. Aqui, inclusive, foi um pouco além, mas o ideal é deixar um pouco livre e o capim que nascer próximo da planta a gente retira com as mãos, tá certo? Então a gente vê que as plantas espontâneas cresceram ao redor, né? Mas a cobertura morta manteve, né, a umidade e livre também de competição por nutrientes também. Então, hoje eu vejo que essa é a melhor estratégia. Dá mais trabalho, né? Mas é o que é recomendado para pomares domésticos, tá certo? Pomares comerciais muitas vezes não fazem esse manejo, né? Porque geralmente o custo é elevado, mas é a forma mais indicada para pomares domésticos. Essas imagens aqui do vídeo anterior, que nós falamos sobre recuperação de videiras mais velhas, né? Tá certo? E a gente frisou, né, no vídeo anterior a aplicação de adubo tanto na parte de cima como na parte de baixo, tá certo? Então, muitos técnicos recomendam a aplicação dos adubos só na parte de cima, mas fazendo avaliações de perfil do solo aqui, nós verificamos uma grande quantidade de raiz na parte de baixo, inclusive, em alguns casos, maior quantidade de raiz na parte de baixo do que de cima, tá certo? Então, a recomendação hoje eu faço sempre aplicar dos dois lados da planta, que a resposta da planta vai ser muito melhor, tá certo? E aqui a gente vê o pomar já todo com a boa resposta das adubações orgânicas. Então, essa é a forma mais que eu acho hoje mais correta de se fazer adubação, principalmente orgânicas em plantas frutíferas. Aqui a gente observa a realização do lado esquerdo aqui de adubação verde em citros, né? Então, colocando a biomassa próximo da planta, o ideal novamente é proteger essa região aqui do coleto, né? Deixá-la livre, mais ventilada e afastar um pouco mais, né, o adubo verde, a biomassa, tá certo? E do lado direito aqui a gente observa o adubo verde já em estado de decomposição, né? E o ideal seria, né, se a gente tivesse mais biomassa, expandir um pouco mais essa área de cobertura com a biomassa, né? Não chegar muita biomassa para dentro da projeção da copa, né? Mas proteger mais a parte externa. Então, esse hoje é o manejo que eu considero, um manejo agroecológico, né, que eu considero mais adequado. E, finalmente, mostrando aqui o potencial, né, de sistemas agroflorestais com plantas frutíferas, a gente verifica aqui que num sistema agroflorestal bem manejado, você observa que todo o solo fica protegido, né? E no caso de plantas frutíferas em SAFs, né, eu já chamei a atenção em um vídeo anterior sobre a necessidade de exposição das plantas ao sol. Então, nesse caso aqui, o ideal é a gente trazer um pouco de biomassa de fora, né? Porque a gente tem essa limitação, então produzir biomassa em áreas marginais para realmente fornecer uma boa cobertura do solo. E no caso, como a concentração de plantas adubadoras, né, é menor, então o ideal seria complementar, né, com aplicação de cinzas, de fogão, né? A gente já falou a dose aqui, cerca de 200 gramas por metro quadrado por ano.
aplicação de algum adubo mineral mais natural, de liberação mais lenta, né, como as rochas moídas e outros adubos minerais para complementar a nutrição das plantas. Então, se a gente tiver esse aporte desses adubos naturais junto com essa biomassa aqui, com certeza vai haver uma grande formação de um emaranhado de raízes aqui, raízes absorventes, raízes finas, e essas plantas vão ter um potencial produtivo muito bom, semelhante ao manejo convencional e com um custo menor pelo fato da gente utilizar mais recursos provenientes dentro da própria propriedade. Então eu vejo sim os sistemas agroflorestais com planta frutífera um potencial enorme, desde que a gente realmente observe né, algumas peculiaridades, né, das plantas frutíferas. Então a gente vê aqui abaixo, né, uma boa cobertura do solo, uma boa ciclagem de nutrientes, e aqui a gente vê um sistema mais diversificado, mais fechado, e que a gente comentou que muitas das plantas frutíferas não vão bem nesse sistema, mas a gente comentou que as palmeiras, de modo geral, vão muito bem nesse sistema. Então, uma das explicações, tá certo? Uma delas é o fato das palmeiras ter um sistema radicular fasciculado e que cresce na horizontal a grandes distâncias, tá certo? Então, esse fato desse sistema radicular mais fasciculado, mais espalhados, é um dos fatores, com certeza, que faz com que as palmeiras realmente vão muito bem dentro desses SAFs. Então, em um vídeo posterior, nós vamos falar especificamente, né, desse sistema radicular das palmeiras, que seria um dos fatores que realmente favorece o bom desempenho delas em SAFs. Além do fato, né, de ser uma planta de crescimento contínuo, né, de estar liberando uma folha, um cacho ao longo de todo o ano, né? Então, essa adubação orgânica, né, essa manta orgânica que é formada sobre o solo, favorece muito também as palmeiras de um modo geral, tá certo? Bom, pessoal, por hoje seriam essas informações que eu gostaria de passar para vocês. Um forte abraço e até um próximo vídeo. Obrigado.